Bem-vindas ao podcast Viagem com Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Gente, quero começar com esse áudio que foi enviado por uma das minhas seguidoras. De uns 3, 4 anos solteira, curtindo com muitos caras, vivendo um modo de vida de mulher, que eu achava que eu era empoderada, que eu tinha dona da minha vida e eu não me relacionava emocionalmente com os caras, porque o que eu estava vendo nas baladas que eu estava indo e das pessoas que eu estava conhecendo, nenhum homem queria relacionamento. Eles só queriam sexo e ajuda financeira e sexo na minha casa, dentro da minha casa, sem nem ao menos pagar um motel, coisa que eu nunca aceitei. E eu vinha nessa rotina, nesse estilo de vida de só curtir. Eu ficava com um dia, no outro dia eu já descartava ele. Tudo bem, não me envolvi emocionalmente. Então, quando eu conheci esse narcisista, ele logo veio assim: olha, eu quero relacionamento sério, eu quero noivar, quero casar. Aí eu disse: não, calma, vai com calma, eu mal te conheço, bora devagar. E não, já foi me colocando minhas fotos nas redes sociais dele, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E já queria me apresentar para a família dele. 2 semanas depois o pai dele já estava aqui em casa. Aí com um mês depois já queria me apresentar para a mãe dele não me aceitava, porque ele tinha se separado recentemente dessa mulher que tinha mais de 10 anos de casado. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque era o quê? A síndrome da escolhida. Cara, enfim apareceu um cara que me escolheu. Olha o meu pensamento. Uma mulher com quase 40 anos de idade na minha mente, bugou a minha mente, sabe? De toda a inteligência que eu tinha, de todos os relacionamentos ruins e aqueles 2, 3 anos sozinha que eu só via cara lixo, cara tóxico, aproveitador. Enfim apareceu um cara legal, olha, que quer relacionamento, que quer família, quer viver dentro de uma casa comigo, que vai me assumir. Agora eu não vou ficar mais sozinha, vou ter almoço de domingo, vou sair para jantar, ele vai me dar flores, a gente vai ter jantares românticos, dia dos namorados, vai viajar. Porra nenhuma, não teve nada disso. O início do relacionamento com o narcisista, ele é tão louco, que é o love bomb, assim, a quinta potência. Ele não te deixa respirar, o teu cérebro não oxigena para te ver que aquilo tá errado, que não é desse jeito, que não é saudável. Ninguém ama desse jeito, de verdade, no começo. Era tanta coisa que ele fazia que eu fiquei sem raciocínio. E era muitas demonstrações de afeto, era o tempo todo vivendo para mim, por nós e aquilo tudo. E isso é arriscado, porque a mulher, se ela tiver saído de uma separação, que o casamento estava ruim, que ela foi machucada, se ela estiver vivendo muitos anos de solidão, que é o meu caso, era a solidão, era abandono familiar, era amigas que só me procuravam que é aquelas amigas que colocam você só naquela dependência, né? Quando precisa de você por favor e não te procuram para nada. As minhas amigas, elas eram e são assim. Só dão prioridade para macho. E aí, o cara aparece, é perigoso pra gente. É perigoso para nós mulheres. Temos que ter cuidado com o narcisista. A gente tem que ter um alerta a mil potência ligado, porque eles são extremamente perigosos. Eles são traiçoeiros, eles são abusivos em sentido sexual, financeiro, emocional. No decorrer do meu relacionamento eu fiquei sabendo que ele abusava sexualmente da ex-esposa, eu fiquei sabendo que ele abusava financeiramente de outras mulheres. Até recentemente, uma das ex-amantes da época da esposa dele, de mais de 10 anos,
Tava procurando saber se tinha uma televisão dela aqui em casa. Porque ele afanou, ele roubou a televisão, ela emprestou, ele não devolveu. E ele conseguia explorar essas mulheres, ele conseguia que elas pagassem carro para ele, mãe e filhas, porque ele tinha casa com mãe e filhas, pagassem carro. Ele ia ganhar um apartamento de uma dessas mulheres. Aí você talvez pergunte, mas por que tu continuou nisso? Eu estava cegamente apaixonada. Eu queria muito a ideia da família que eu estava construindo, achava que eu estava construindo, que hoje eu sei que eu vi toda uma ilusão com ele. E não existia, não era verdade. E é interessante que logo no primeiro começo, eu lembro que foi de dezembro assim para janeiro, uma amiga que eu conheci pela internet, que tinha vivido um relacionamento muito abusivo com um narcisista, quando eu contei para ela, eu mostrei as fotos, ela disse, amiga, cuidado, ele tem o maior jeito de narciso. Aí eu comecei a contar nossas brigas, ela disse, meu Deus, ele é narcisista, ele vai te machucar muito, amiga, sai dele. Quando, enfim, eu casei com ele, que ela viu a foto do casamento, ela disse, você casou com o Narciso? Aí eu disse, casei, amiga. Ela parou de falar comigo, excluiu o meu número, sumiu a foto do perfil dela, do meu número, do meu WhatsApp. Por quê? Porque o meu relacionamento causava gatilhos terríveis nela, que ela ficava muito mal quando ela conversava comigo, para você ter ideia do quanto destruidor, o potencial de destruição que eles têm. Só que antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que é difícil, tá? A gente não vai encontrar na internet homem choramingando por causa de migalhas afetivas. Jamais. Você não vai encontrar post de homem choramingando porque não foi assumido, porque não foi escolhido, ou porque ele tá recebendo migalhas de atenção. E sabe por que ele não vai? Porque dentro do papel patriarcal destinado ao homem, ele é protagonista da própria vida, das relações e das decisões que eles tomam em cima de nós. Por quê? Porque a gente está sempre nesse lugar de passividade, de espera e de expectativa diante dos papéis patriarcais que ele precisa performar para que a gente entre nessa trilha romântica que nos leva para a instituição casal. Então, eu quero primeiro deixar isso muito bem nítido aqui nesse primeiro ponto, antes de trazer todos os atravessamentos a respeito das migalhas afetivas. É quando a gente já provavelmente tem algum tipo de relação, provavelmente uma relação com um ficante, tá? Ou com um namorado que já não tá do jeito como a gente gostaria. E aí, esse ficante, esse namorado, esse marido, ou esse companheiro, né, ou companheira, que seja, que não performa mais dentro dessa expectativa ultra romântica, adoecedora, que as migalhas afetivas, aí a gente começa a chamar de migalha. O que é migalha? É muito pouco, certo? É que não tá dentro daquilo que a gente considera suficiente de afeto. E o que é suficiente de afeto? Dentro da ótica romântica, suficiente, a gente já tem aqui, um imaginário do que seria suficiente. É toda a performance do cavalheiro. São as mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá, né? Esse trelelê de noite com macho, que a mulher adora, ao invés de estar lendo um livro, estudando para um concurso. Tô brincando, gente. É muito bom conversar com as pessoas, mas a expectativa da conversa, principalmente depois das redes sociais, do direct, né? Da reação com foguinho, com coraçãozinho, as respostas da foto que a gente posta, vai nos permeando o interesse. É uma régua do interesse que o outro tem ou não por nós. E quando isso não acontece, né, ou acontece de maneira escassa, a gente vai entrando, né, numa angústia e num sofrimento, porque se acontece de maneira escassa, a gente não fortalece a relação para o nível que a gente quer. Ou seja, ela fica mais longe de se tornar uma relação tradicional dentro daquilo que a gente quer viver,
da instituição casal, que eu falo para vocês, a instituição casal é sempre monogâmica. E existe uma trilha que ela dá, né? A trilha que segue para que a gente chegue nesse lugar. E se a gente não seguir essa trilha e todas as expectativas comportamentais que nos levam para essa instituição casal, a gente vai ter essa angústia de chamar de migalha. E é claro, né? Tem gente que falou, nossa, mas tem sim, né? Falta de interesse, tem sim falta de reciprocidade, tem distrato. Mas pera lá, gente. Se eu tenho distrato, falta de interesse, né? Se eu tenho todos os indícios que essa pessoa não tem nenhum pingo de reciprocidade na relação, você tá fazendo o que aí? Né? Aí não é migalha mais de afeto. Aí não tem afeto, é ausência de afeto. Então é bom a gente entender que migalha de afeto, em primeira instância, vai ser considerado, né, quando o companheiro ou companheira oferece pouco, distante, que nos deixa distante da tão sonhada instituição casal. E a instituição casal é o que consolida ser escolhida e supostamente assumida, né? Como única e exclusiva. Supostamente, eu amo supostamente. Eu trouxe na minha página, como exemplo, o filme O Lagosta. E as pessoas não entendem quando eu falo de performance. O que é a performance? A performance é a expectativa comportamental que valida na nossa sociedade a exclusividade do casal, que valida o sentimento, né? É quase que um espetáculo social, porque o sentimento ele não é validado se ele não for, né, socialmente exposto. Por isso que precisa da foto de casal, né? A aliança. Pode perceber que os relacionamentos tradicionais eles precisam, né, ter essa relação com a exposição social. Porque é justamente a validade que a mulher precisa, que ela está numa relação que ela foi assumida socialmente por um homem. E se isso não existe, né, se essas validações sociais de que você foi escolhida e assumida supostamente como única e exclusiva nesse relacionamento, se isso deixa de existir, tem muitas questões que podem ser atravessadas como racismo, por exemplo, né? Tem mulheres que não se encaixam dentro da lógica monogâmica do que a professora Valesca chama de prateleira do amor, que é racista, transfóbica, excludente, gordofóbica, enfim, né? A prateleira é tudo de ruim e ela traz ali um nível de hierarquia para as mulheres que podem pertencer a essas relações tradicionais. Então, se você se afasta dessa expectativa monogâmica de ser a eleita, né? Quanto mais afastada você está, menos possibilidades você vai ter de ser assumida socialmente, né? Lembrando que essas relações costumam ser um espetáculo social. É claro que a gente não pode ser generalista em relação a isso, porque fora desse discurso que é um pouco elitista, porque aqui na periferia, se a gente vai considerar a realidade da periferia, gente, eu não tenho Gisele Bündchens, né? Eu não tenho Xuxas, eu tenho mulheres reais, de corpos reais, que têm vidas reais e que estão bem afastadas desse perfil eurocêntrico, né? Que a gente imagina. E aí as relações aqui funcionam da mesma maneira. E não consideram necessariamente essa questão estética, mas considera muito, né, a centralidade que essa mulher dá para o homem. Quanto mais atenção em troca da anulação da vida dela mesma ela dá ao homem, quanto mais conveniência ela dá, maior vai ser a possibilidade, né, dela entrar nessas relações. Então ela precisa se vulnerabilizar, se anulando completamente para ser escolhida. Mas enfim, gente, voltando lá para o nosso assunto de migalhas, é muito interessante, né? É muito louco como tudo que está para além da questão da instituição casal que a gente espera,
das performances que a gente espera, nos causam angústia. E é sempre a mulher, gente, porque é sempre a mulher falando de migalha afetiva. Porque é a mulher que centraliza e que tá nesse papel de passividade desses relacionamentos, de como devem ser e de como ela deve ser tratada. Percebe que o protagonismo é só do homem? Se o protagonismo é dele, né, não tem por que ele ir pra internet pra chorar pitangas de receber X ou Y, né, de outras mulheres, no caso. Não tem por quê. Então é a gente que tá nesse lugar de passividade. Eu acho que o discurso da migalha de afeto e esse monte de vídeo de mulheres, ele deixa muito explícito isso, né, de como isso é uma questão das expectativas desses papéis patriarcais de gênero. Lembrando que o filme O Lagosta é muito interessante porque ele vai trazer dois extremos disso. De um lado, eu tenho o extremo das pessoas que querem se tornar instituição casal. E aí é muito legal, gente. Eles estão no hotel, fazem as performances do porquê é importante ser casal. E, nossa, como exemplifica a maneira como eu vejo os relacionamentos. Eu gritei quando eu assisti o Lagosta. E depois, né, dessa exemplificação, tem também a galera da Floresta. E aí eles também são performáticos porque eles forçam, né, não ter relação para eles serem sozinhos e tudo mais. E é claro, gente, nenhuma dessas duas coisas tem muito a ver com a genuinidade dos laços afetivos humanos, né? Porque ambos são performáticos. Ambos não necessariamente correspondem à nossa vontade e comportamento genuíno. Eu acho que você limitar outras pessoas que você poderia construir esse vínculo a um lugar específico, por exemplo, a um lugar só de casualidade, isso também não é natural, né? Isso também, como eu vi alguns comentários na minha página, mas o outro também é performático. O problema é que os comentários da minha página, eles não servem para pensar sobre os questionamentos que eu trago. Eles servem para tentar relativizar, né, essa performance romântica que existe na monogamia e permanecer nela, né? A gente não questiona de que maneira essa trilha para a instituição casal é performática e como a expectativa desses comportamentos, né, que supostamente garantiriam amor, pode nos colocar até mesmo em maus lençóis, porque é o que eu falo. Se o modelo é o mesmo, gente, se o script é o mesmo, se o roteiro é o mesmo, se a gente quer que o outro se comporte exatamente igual, sabe? Colocando namora comigo, casa comigo em bolinho, ajoelhando na frente da Torre Eiffel, né? Se a gente espera exatamente a mesma coisa de todo mundo para viver o mesmo modelo, de que maneira poderia ser diferente as mazelas e os problemas disso, né? E que autenticidade existe no modelo em que a mulher tem que esperar passivamente o protagonismo desses homens em escolher e assumir elas socialmente. Por que tem que fazer essas coisas? A gente não para pensar nisso. Por que a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa? E por que a gente acha que fazendo essas mesmas coisas, isso é, de alguma maneira, sinônimo de amor, sabe? E aí tem gente que me pergunta, ai, Adriana, mas e como saber o que é performance e o que não é? Gente, é óbvio. A performance é essa orquestra romântica, né? É essas expectativas comportamentais orquestradas que elas não têm muita relação com o genuíno. Elas têm relação com as expectativas sociais, né? Que validam esse holofote social que é a monogamia. Esse espetáculo, né? Então quer dizer que a gente não vai poder usar aliança, ou a gente não vai poder dar um bolinho, ou viver o afeto, ou viver o carinho. Não, gente, não é sobre isso. O problema é que essas atitudes não deveriam, né? Não deveriam ser premissas que nos faça criar expectativas para chegar em algum lugar. Né? O problema é que a gente quer seguir através desses comportamentos um passo a passo,
A gente quer seguir uma trilha que nos leve para a instituição casal. E o que nos deixa angustiada é quando não vai para a instituição casal monogâmica, porque esses comportamentos socialmente performados, esses comportamentos é o que valida, inclusive, a suposta exclusividade, né? Então, vocês percebem como tá tudo atrelado? Eu recebi de uma seguidora um relato muito interessante. Essa seguidora foi participante do Somos Todas, número 2, que eu participei o ano passado com a minha palestra. E eu vou ler um pouquinho para vocês o relato que ela me mandou a respeito disso. Oi, Adriana. Eu estava no Somos Todas 2. Já te segui antes disso, mas desde então realmente fez mais diferença ainda. E esses dias eu li aqui algo assim: só há migalhas afetivas quando existe a expectativa de relacionamento. E eu vi que se encaixa perfeitamente na minha situação e que era por isso que eu estava incomodada. Eu conheci um cara há uns meses e desde o começo eu também deixei claro que eu só queria um PA. E ele também queria algo somente assim. Quando estamos juntos é ótimo mesmo. Ele está interessado no meu prazer, é atencioso, gentil, mas a gente não fica se falando sempre. E realmente passamos dias sem se falar. E eu ficava ali pensando, mas por que ele não me manda mensagem? Sendo que nem eu também gostaria que isso evoluísse para outra coisa, porque eu quero continuar saindo sozinha e poder conhecer outras pessoas. Mas é o condicionamento de achar que temos que ser escolhidas ali, que tem que ter performance. Tantos têm que fazer está realmente sendo bom? Eu estou realmente tentando entender as expectativas que eu criei, que tudo precisa evoluir para virar um relacionamento. E dentro dessa relação, que é casual, mas ali dentro tem respeito, consideração, está ótimo. Eu quero sair da expectativa do romance, do love bombing, de tudo que a gente acha que é normal. Eu achei esse relato muito interessante, porque eu acho que é uma reflexão que ela fez de que a gente não precisa necessariamente evoluir para lugar nenhum, né? Evoluir, quando eu falo, não quer dizer que a relação não evolua naturalmente. Às vezes as relações, elas vão transmutando isso muito naturalmente. Mas na lógica monogâmica, ela tem uma trilha muito pré-definida, né? E essa trilha, para chegar nessa trilha, os comportamentos não são genuínos. E aí é que é performance. Os comportamentos são permeados por essas expectativas comportamentais dos papéis patriarcais de gênero. E aí ela faz essa reflexão de que se tá bom, se tá ótimo, se tem respeito. Eu não tô falando de uma relação de merda, tá? Que o cara te trata mal e que você tá ali exigindo afeto. Nem é migalha, você tá exigindo afeto. Não, gente, não é desse tipo de relação que eu tô falando. Eu não tô falando de descaso. Ninguém merece ficar numa relação de descaso e a gente não pode tentar justificar isso para continuar em situações que desrespeite a nossa humanidade enquanto pessoa. Tudo que é bom e não segue esse roteiro problemático, né, das relações afetivas tradicionais, a gente vai ver como migalha. É disso que eu tô falando. E sabe qual o problema disso? Se todo mundo segue essas mesmas performances, isso nos leva a uma vulnerabilidade de cair em maus lençóis, porque a gente fica esperando um comportamento quase performático e pode cair, como aconteceu com o relato lá do início da minha seguidora, nas mãos de uma pessoa que vai articular e manipular essa nossa necessidade de performance e a gente pode acabar em relacionamentos bem tóxicos, né? Então, a pessoa, ela aproveita da nossa vulnerabilidade e da nossa fragilidade em relação a essas performances para se aproveitar da gente. E eu não tô falando que aqui é a culpa da mulher, né, gente? Parem de deturpar o que eu falo. Eu tô falando que esperar performances
e esperar essas expectativas comportamentais, né, que são orquestradas por esse amor romântico, pode nos colocar em situação de vulnerabilidade, uma vez que a gente fica muito frágil, muito ingênua diante dessas performances, né? A gente já espera que é um príncipe encantado. Às vezes a gente tá tão vulnerável, né? Porque parece que existe dois extremos. Ou o homem é ruim demais, né? Ruim, não tá nem aí. Ou aparece esse todo performático, com flor, que faz tudo. E é aí que a gente cai do cavalo, né? Porque aí a gente coloca esse homem num pedestal, porque ele fez, né, o mínimo do cuidado, ele seguiu ali a cartilha do amor romântico e da monogamia, né? A gente vai ter aquela sensação de que a gente foi escolhida, da síndrome da escolhida, que a gente é a bucetossauro. E, poxa, como isso pode nos colocar, né, numa situação de fragilidade? Mulheres, vocês já ouviram falar da síndrome da escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. Então é muito importante que a gente pense o porquê que a gente espera tanto dessas performances, né? Toda vez que você tiver em algo bom, tá? E que não corresponde necessariamente àquele padrão relacional tradicional, se questione o que você está esperando e por que você está esperando. Talvez você vai encontrar aí essa necessidade dentro de você de ser assumida e de ser validada socialmente por um relacionamento. E a gente sabe, né, que viver assim pode ser muito cruel para nós mesmas. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.